Agora são 8h03. O juiz espanhol Baltasar Garzón participa de evento em São Paulo promovido pelo Instituto Vladimir Herzog sobre a Comissão Nacional da Verdade. Defensor dos direitos humanos, o magistrado espanhol ficou conhecido no mundo quando deu ordem de prisão ao ditador chileno Augusto Pinochet em 1998. A reportagem é de Cosmo Silva. O Instituto Vladimir Herzog apresenta nesta quarta-feira o Núcleo Monitora, um projeto de monitoramento e advocacy das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Junto com a sociedade civil, o projeto vai monitorar e pressionar o Estado brasileiro no cumprimento dos itens encaminhados no relatório final da CNV. O lançamento do Núcleo Monitora será realizado com o Seminário Internacional Violência de Estado e Impunidade, recomendações da CNV 5 anos depois, no auditório da OAB São Paulo. Convidado para o evento, o juiz espanhol Baltasar Garzón, que ganhou destaque no mundo ao dar ordem de prisão ao ditador chileno Augusto Pinochet, falou do atual momento no Brasil com a judicialização da política e sua interferência no cenário nacional. A judicialização da política é quando se A judicialização da política é quando há interferência na separação dos poderes e o Poder Judiciário toma decisões que deveriam ser resolvidas no âmbito político. O que acontece no Brasil, do meu ponto de vista? O que, desde meu ponto de vista, ha sucedido, está sucedendo em Brasil, é que, ao amparo de um hecho, amparados em um fato verdadeiro, que é um mecanismo massivo de corrupção ou de suposta corrupção em determinadas estruturas, como foi a Odebrecht, a Lava Jato produziu responsabilidades de determinados políticos. Significa Lava Jato, se han produzido aparições e responsabilidades de determinados responsáveis políticos. Mas também se ha interferido, mas também introduziu na operação mecanismos de investigação questionáveis, como a delação premiada. O magistrado espanhol também falou sobre o avanço da extrema-direita no Brasil e os riscos que ela representa para a democracia. Baltasar Garzón ressaltou que a eleição de Bolsonaro é vista com preocupação na Europa e como exemplo negativo e antidemocrático. Um risco muito grande para a democracia, que además estava presente em outros países da região. É um risco muito grande para a democracia, que ainda estava presente em outros países da região e que tem se tornado também a perseguição de outros líderes políticos de governos populares e da esquerda, que nos fazem pensar. Não em que houvesse uma estratégia neoliberal ou neofascista, mas sim que havia um risco, que há um risco evidente. Não em que houvesse uma estratégia neoliberal ou neofascista, mas que havia um risco. Há um risco evidente de desvalorização democrática e, portanto, que é absolutamente necessário reivindicar as próprias instituições democráticas frente a esse tipo de ações. É visto com muita preocupação e, de fato, em âmbitos acadêmicos, nos espaços de debates diários, em tertúlias políticas, jurídicas, tem 2 nomes que aparecem de forma sistemática. Um é o do Trump e o outro é o do Bolsonaro, e são colocados como exemplos negativos do que deve ser um representante democrático. Se põe como exemplo negativo de lo que pode ser ou lo que deve ser representante democrático. Sobre o aumento da violência das forças policiais contra a população sob o pretexto de combater a criminalidade, Baltasar Garzón lembrou que, quando isso acontece, o próprio sistema é falho e comprova sua incapacidade pelas vias democráticas. O magistrado enfatiza que isso só é possível com o combate à pobreza e à desigualdade social, algo que, segundo ele, não está acontecendo no Brasil. Quando a violência policial se extrema, como está ocorrendo, por exemplo, em Rio de Janeiro, como hemos visto recentemente com Quando a violência policial atinge níveis extremos, como está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, como ouvimos agora com a morte da pequena Ágata, e com outros fatos que podem atingir milhares de pessoas que normalmente sempre são os mais vulneráveis e para os quais sempre é utilizado como pretexto a luta contra o crime
crime organizado, quando isso acontece, algo está falhando no próprio sistema. E é a própria incapacidade dos que lideram essa responsabilidade de encontrar os mecanismos democráticos adequados para combater o crime, que devem ser mais profundos, devem almejar a erradicação das desigualdades sociais, a luta contra a pobreza, o desenvolvimento de mecanismos de socialização muito mais evidentes dos que existem aqui agora. Socialização muito mais evidentes que os que aqui há agora. O objetivo do Núcleo Monitora é sensibilizar a sociedade civil e o poder público para a implementação e respeito às recomendações como passo fundamental no enfrentamento da cultura de violência que historicamente assola o país, bem como para o aperfeiçoamento da democracia e de suas instituições. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.